Fala galera, eu fiz um vídeo aí, mas eu nem sei se deu certo. O celular superaqueceu e cortou o vídeo. Mas eu vou fazer esse vídeo agora rápido aqui, galera. Outro vídeo é sobre processo de eletrodo revertido, né? Vou dar uma dica aqui de alguns eletrodos. Tem uma portilhazinha, ó, sempre é importante anotar, galera, como eu falei. Tudo que você tem que fazer ainda, o que der pra fazer. O que não der você deixa e o que der você faz e risca. Então vamos lá. Eu vou falar aqui de alguns eletrodos que tem muito soldador aí que está precisando dessa ajuda e não sabe, né? Tem os eletrodos 6010 celulósico. Galera, eu vou dizer logo uma coisa. Você vai ter que ter uma máquina boa, certo? Primeiro de tudo. Uma máquina da ESAB, por exemplo, ou da Boxer, ou talvez uma Smarter, ou uma V8 Brasil, que elas tenham no mínimo aí, no mínimo 300 amperes, certo? Tem a capacidade de mudar de polo para negativo e positivo, e que ela venha com cabo e a porta-eletrodo, garra, tudo bem grosso, os cabos e bem reforçado e com bastante passagem de condução elétrica, para fechar o curto-circuito bom, certo? Então isso é necessário. Talvez até alguma máquina retificadora também. Pronto, depois de você ter essa máquina, no mínimo 300 amperes, como eu falei, aí você vai ter os eletrodos para você trabalhar com ela. Você pode trabalhar com o E6010, da classificação celulósico, porque ele usa celulose no revestimento. Esse eletrodo ele é muito usado para fazer soldas de construção naval em paredes em pé assim, ó. Tanto descendo, vertical descendente, como vertical. Aliás, ele vai muito bem na vertical descendente, certo? Mas na vertical ascendente dá para se trabalhar também. E ele, o bom desse eletrodo, e horizontal também, horizontal assim, ó. Ele também trabalha bem. O bom desse eletrodo é que ele é para aços comuns, quase comuns, médios, principalmente aço carbono, né? Com baixo teor de carbono, aço doce, maleável. E aí ele é da classificação celulósica. O bom é porque dá para quem vai fazer muito preenchimento, vários passos, tem menos quantidade de como é que se pode chamar, de contaminação, porque a casca dele, a escória que ele solta é só um pó, não cria aquela escória mesmo, aquela borra, aquela casca, não chega a criar direito. Então para você fazer a limpeza, para começar outra solda e um cordão, quem vai fazer multipasse, vários cordão aí numa peça com bastante penetração, profundidade, top, trabalhar com 6010, beleza? Aí vem agora o comum, basicão, E6013, rutílico. Apesar de ele ter esse nome rutílico, mas é o mais comum usado, né? Nas bitolas de 2 milímetros, 2,5, 3, 4, né? 3,25, 4 milímetros. E é para aço doce, né? Flexível, com baixo teor de carbono também, né? Mas esses aços em comum. E trabalha em várias posições e tem um pouco de flexibilidade, aceita curvatura. É muito difícil dar trincamento na solda, quebrar, só se for um mau processo ou se for um material que não está adequado a ele ou um eletrodo muito ruim aí que comprou errado. Mas se comprar tudo certo e usar o processo certo, é muito bom de se trabalhar e é um dos mais usados aí no dia a dia, até para fazer um telhado, uma coisa. Depois do 6010 celulósico, E6013 rutílico, agora vem o E7018 básico. Esse eletrodo é usado mais para aços com já médio teor de carbono, né? E um aço liga mais duro, menos flexível, porém mais duro, mais resistente, para soldar chaparias de siderúrgica, aí, chaparias de empresas, né? Para fazer solda de tratores, eixo cardão, alguma coisa assim, né? Material, máquina agrícola, já usa ele. Galera, todos esses eletrodos, ele tem variação. Porém, eu não sei se às vezes acha no mercado. Por exemplo, o 6010 tem um 6011, certo? 6012. Aí vem 6013, 6014, 6016. Aí vem 70, 18, 70, 24, 80, 18, 80, 50. Tem variação, mas não sei se tem na região. Mas eu tô só dando uma dica aí também. Às vezes é bom você saber. Para saber
exato sobre esses eletrodos, você vai pegar na tabela aí das fábricas, né? Por exemplo, uma tabela da ESAB tem falando sobre eletrodos, você sabe qual tipo serve para o que você quer fazer e qual máquina usar. Na Boxer também tem, na Eutetic do Brasil também tem, e na tabela da Associação Brasileira de Soldagem, aí na internet, no Google, também tem dizendo outras variações de eletrodo e para que serve. Mas eu estou dando logo um rápido aqui, já está com 5 minutos esse vídeo. Então vem o 7018. Depois vem o eletrodo ferro fundido. Aí é onde entra o X da questão. Por quê? Porque o nome, galera, por exemplo, o E6013 é para aço de baixo médio carbono e ninguém sabe disso, conhece por 6013, mas saiba disso, ele é para aço doce, que é flexível e para baixo teor de carbono. O 7018, aço mais rígido, médio, teor de carbono. 6010, para soldas especiais, onde precisa de pouca contaminação e usa celulose e tem grande penetração, né? Então tem que saber também. Aí vem ferro fundido. E qual é o ferro fundido? Ó, no 63 eu sei que é o 63 serve para isso, mas para ferro fundido, eu quero fazer uma solda de ferro fundido. Qual eu uso? Aí você vai usar estes eletrodos aqui, galera, ó. Dica boa mesmo. Vai soldar um ferro fundido? Usa o OK 9258 da ESAB. Dica: você começa aí trabalhando com ele a partir de 90 amperes, certo? 85, 90, 95. Aí depois tem outro eletrodo muito bom para soldar ferro fundido. Eu já falei daqueles, né? Que é o 7018, 6013, 6010, que é para aqueles aços lá que de curto-circuito mais bom. Mas o ferro fundido já é um aço mais diferente, né? Ele até passa o curto-circuito, mas é a questão da liga do material. Porque o ferro fundido, ou cinzento, ou também conhecido como ferro nodular com alma de níquel, né? E composição de cromo, ele é um ferro que ele é uma propriedade física diferente. Então, ele é resistente, mas não tem muita dureza. Aliás, ele tem dureza, mas não é muito resistente. Então, para soldar ele é meio chato. Por exemplo, quando você vai soldar o ferro fundido, tem que tomar cuidado para ele não aquecer demais e aí depois resfriar de uma vez e a solda trincar ou quebrar. Isso chama tratamento térmico de calor de ZTA, zona térmica aquecida. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Não exceder muito a amperagem e nem esquentar muito. Solde devagar. Viu que ele está esquentando muito? Para. Quando ele estiver esfriando um pouco mais, solda. Detalhe, toda vez que você for soldar também usando estes eletrodos, ferro fundido, é necessário aquecer a peça de um tanto que você consiga pegar assim, ó. Aí, tá quente. Segurou, tá quente, não é aquela, ai, tá quente não, não. Quando tá assim, você para de aquecer ou de soldar. Mas quando for começar a soldar, que ele tá frio, você aquece ele um pouco. Aquece até ele atingir aí 70 graus, 55, 60, certo? Uma quinturinha boa. Aí o eletrodo seu também tem que dar dentro da estufa, para evitar negócio de oxigênio, hidrogênio e umidade, né? Aí para soldar até melhor. Então isso é necessário. O eletrodo está numa estufa e você aquecer o ferro fundido, não demais, repito, só 55 graus ali, para ele dar uma aquecidinha para você começar a soldar. E dar umas marteladinhas e repetindo, não exceder muito. Então para soldar ferro fundido você usa o eletrodo ESAB OK 9258 trabalhando a 90 amperes. Ou você solda o eletrodo 2223 Chiron 2223. Muito bom, não sei se vai ter aí, mas se quer soldar ferro fundido, essa é a única alternativa através do processo eletrodo. Não estou falando MIG-MAG nem TIG e nem arames tubulares, estou falando eletrodo. E como eu disse, a solda que você for fazer nesse processo de ferro fundido é uma solda que ela vai ser classificada como solda a ar frio com moderado aquecimento, batidas no local para evitar trinca, frições, rachaduras e quebraduras. Essas pancadas é para eliminar algum gás ou vestígios de porosidades, de rupturas, de restos de materiais ali, e são eliminados através dessas pancadas, por incrível que pareça. Porque tem microporos onde essas são aliviadas e isso alivia para que não tenha quebradura ou trinca. Por isso que às vezes eu vi um cara profissional soldando, ele batendo assim, é certo isso e tal? É verdade, ó, tá aqui, é cientificamente, viu? É norma mesmo da Petrobras e América
AWS e da Sociedade Brasileira de Solda. Uma dica que você pode soldar como quebra-galho, agora vamos para os quebra-galho. Você pode usar o eletrodo E308 inox para soldar o ferro fundido. Esse eletrodo ele foi feito para soldar inox, mas se você quiser soldar ferro fundido, dá como um quebra-galho também. Vai ser mais difícil, pode não ter tanta resistência, mas tente fazer o processo correto. Outra dica, eletrodo fundido, geralmente as peças de eletrodo fundido, você pode prestar atenção. Geralmente as peças de ferro fundido, elas são grossas, reforçadas. Ferro fundido é aquelas peças que existem aí em alguns carros, bloco de motor, braço de válvula, essas coisas esquisitas que existe aí, usa ele. Então a maioria são grossas assim, ó. Então é necessário fazer bisel, encaixe, preenchimento de raiz, multipasse, certo? É necessário também. É claro, evitando o superaquecimento sempre. É uma dica. Então é isso. Soldar ferro fundido. OK 9258 com alma de níquel. Para soldagem de ferro fundido, cinzento, maleável, nodular. Ou você pode usar o Chiron, né? O eletrodo Chiron 22. Cadê? Tá aqui. O eletrodo Chiron 22, 23. Aqui anotado aqui. Certo? E como outra alternativa, o E308 de inox. Agora vamos passar aqui para alguns eletrodos da Euteutic, Soldas Brasil também tem, viu? Para soldar ferro fundido, é uma dica aí também. Aí vamos lá agora para essa eletrodo E308L, eletrodo E309L, eletrodo 316L. São eletrodos inox, metais sanitários, metais brilhosos, né? Aqueles cromadinhos inox, solda com estes eletrodos. Aí também máquina certa, posição certa, dependendo do tipo, e respeitando o processo de soldagem certo. Eletrodo é bom estar sempre limpinho, novo, e esses tipos de eletrodo você vai usar para soldar inox. E308L, E309L, E316L. Essas variações aí você puxa na tabela para que cada um serve. O 308, solda metal inox 308, entendeu? O 316, solda inox 316. Esse 309 tem um eletrodo 309 da ESAB de inox, que ele é indicado para soldar o metal inox misturado, né? Que chama de metal 10, o metal 1045 misturado, que é uma solda similar. Então você usa isso para evitar de rachar, trincar ou quebrar a sua solda e respeitando a amperagem, galera. Por isso que eu digo, amperagem certa evita zona térmica de aquecimento e resfriamento brusco para quebradura na solda ou trinca. É claro que também não é para soldar e eu soldei e não ficou soldado porque o cara não. É para ter penetração, fortificação sim, mas também respeitando a chapa, para que ela não empene muito ou não aqueça muito sempre. Tem chapa aí que você pode tacar calor nela no processo que vai ser o correto, mas já tem chapas, principalmente médias finas, que você tem que tomar cuidado, senão vai drogar o material mais fácil, vai rasgar, o material vai perder a força dele, tá entendendo? É como se a cada solda que você vai dando, né, o metal é duro, a cada solda que você vai dando ele vai ficando molenga. Então, dependendo da parede, vai chegar um ponto em que ele vai dobrar mais fácil, ou rasgar, ou quebrar, então tomar cuidado aí com essas ETA, zona térmica de aquecimento, certo? E outra dica que eu dou também, galera, é um eletrodo para aços similares. É o eletrodo da Euteutic 680 ou 690. Ele é feito para aços de ligas desconhecidas e soldas similares, principalmente aqueles aços que são misturados, né? Aço 1045 forjado também usa esse eletrodo. E o eletrodo E309 também para aço 1045 forjado de ligas similares. Ligas de similares é aquele material que usa, às vezes, num pedal de partida de moto, né? O pedal lá do start lá. Aquela alavanquinha da marcha da moto também. Que você vê que nem é inox puro, nem é ferro, nem é alumínio. Você não sabe o que é, uma mistura ali. Então, às vezes, você solda, o 6013 foi lá, soldou, né? A solda nem pegou direito.
Você viu que ficou, foi derretendo lá o material, que nem ferro fundido, mas não criou cordão nem poça de fusão e não soldou. Então às vezes é isso, você está usando o eletrodo errado para aquele material. Às vezes você está soldando até com 7018, que é um pouco parecido, mas também não. Aí para esse material você vai usar ou o eletrodo inox E309, sem L, sem classificação, é só E309, ou você vai usar o eletrodo Eutetic 680 ou 690. Aqueles pedalzinhos de moto, né? Aquele start de partida, embora seja errado soldar, mas às vezes tem algum cara que quer soldar quebra-galho, então o processo certo seria esse. Galera, então eu mostrei para vocês que esses são os eletrodos, né? Que eu falei. Quem não entendeu, vai pausando o vídeo, anotando ou volta. E é isso, galera. Eu tenho esse meu mapa que eu fiz para mim, que eu trabalho mais um eletrodo, né? Por questões financeiras. E serve para que você também tenha aí um caminho a seguir, um norte e uma coisa mais, uma direção sul mais boa para você também se desenrolar, né? Então você viu que esses problemas de às vezes o cara chega para soldar uma coisa, eu não tenho porque eu tenho só eletrodo, uma máquina, é verdade, isso acontece. Por isso que é bom ter várias máquinas, principalmente de eletrodo, você ter de eletrodo, pelo menos duas, né? Ou três. De MIG você ter uma boa, né? Também. E de TIG você ter duas também, né? Ou uma. Duas de eletrodo, né? Não, três, duas de eletrodo, uma de MIG e uma de TIG. Pronto, com isso você solda quase tudo, dependendo do fornecedor também. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, é complexo, você tem que ver isso aí para que você faça o processo de soldagem correto. Então quando você for soldar, todo esse problema de saber o nome do eletrodo, se tem, quando você tem uma máquina MIG ou TIG, já muda. Aí você vai ver se tem na MIG, por exemplo, se tem o arame, se tem a tocha, se tem a máquina e o gás, o tipo de gás. Mas tem soldas que no eletrodo você não vai conseguir fazer. Infelizmente, você só vai conseguir fazer usando a MIG ou a TIG, principalmente a TIG. Das máquinas que modernizou e mudou muito essa questão, a que mais você pode controlar a questão de aquecimento, zona térmica e diferentes tipos de liga usando gás diferentes e diferentes tipos de material de adição, que é a varetinha, a melhor seria a TIG. Porém ela é muito complexa de trabalhar, é muito caro e às vezes você tem que ter pelo menos aí umas duas máquinas TIG também, uma para chapas médias e grossas e outra para chapas médias e finas. Porque dificilmente uma máquina de solda média e fina você vai conseguir soldar chapas mais grossas. Ou uma chapa mais grossa, quando chegar uma fina, você vai soldar. Porque ela é bruta demais para aquilo ali, né? Porque você comprou para chapa grossa, chegou uma fina. Então, para que você englobe tudo, realmente você tem que gastar muito e ter muita coisa. Por exemplo, seria duas máquinas de cada. Duas de MIG, duas de TIG e duas de eletrodo. Seria 6 máquinas. Para você poder atender bem e soldar todo tipo de material. Mas eu passei aqui uma dica sobre essas questões aí, que dá para fazer muita coisa com o eletrodo, é só ter o conhecimento certo, o eletrodo certo, limpar bem a máquina, ter uma máquina boa, bem regulada, forte, principalmente questão de amperagem, os cabos, tá bem belezinha, energia boa, a garra bem limpinha, o porta-eletrodo também, os cabos, desdrobar os cabos, tirar qualquer sujeira de dentro da máquina, não colocar nada que seja magnético, imã ali perto. E aí usando o eletrodo certo você consegue soldar aí chapa grossa, chapa média, chapa fina, chapa de ligadura, de médio, baixo teor de carbono ou alto teor de carbono, material ferroso ou não ferroso. Quer dizer, o não ferroso não dá, né? Só na MIG e na TIG. Mas no eletrodo você consegue soldar até ali de classificação você consegue soldar o aço doce normal, né? O baixo carbono, o médio, você, né? E alto, teor de carbono, que é o 7018, 63, 6010, 7018, né? O médio. Aí você consegue já uma solda mais especial, que é a de inox, também com os eletrodos inox que tem. Você consegue o ferro fundido, com o eletrodo aí que eu falei também, principalmente da Eutetic, da ESAB, né?
tem um eletrodos próprios para material de ferro fundido cinzento nodular, né? Soldagem a frio. E por último o alumínio, né? Que eu não falei muito sobre ele aqui, mas depois eu vou tentar falar mais sobre os... Mas praticamente é quase a mesma coisa do ferro fundido, o alumínio. Você tem que aquecer, o eletrodo tem que ser novo, tem que estar na estufa, é o mesmo processo, entendeu? Do alumínio aplica-se o do ferro fundido. Então é isso. Então, valeu galera, tamo junto e valeu.